Olá, gente, eu me chamo Gabriela, sou professora designada do programa Dandara Piatã e venho aqui mais uma vez para compartilhar um pouco dos saberes que a gente vem construindo no coletivo. No tema de hoje, no vídeo de hoje, a temática vai ser as identidades das nossas crianças. De que forma a nossa escola pode influenciar para uma construção positiva das identidades das nossas crianças, pensando no cenário que a gente tem, que ainda é um cenário que vem reproduzindo práticas racistas do nosso ambiente social. A temática de hoje, então, vai circular nos temas de representatividade, socialização e construção de identidade. A interação e a brincadeira são os eixos estruturantes da educação infantil. É dessa maneira que as crianças vão experienciando o mundo e que isso possibilita o seu desenvolvimento. A gente já sabe, né? Então, dentro desse processo de brincar e interagir, a criança vai descobrindo o seu mundo social. E nessa descoberta, a gente vai ter alguns agentes principais: a família e a escola. Esses agentes serão os mediadores da construção do mundo dessa criança, principalmente do mundo social da nossa criança. É nesse processo de interação, principalmente com seus pares, é que a criança vai construindo esse mundo que já existia antes dela mesma existir. Então, a partir dessa socialização, é que ela vai aprendendo os papéis sociais que são impostos pela nossa sociedade, tá? É claro que a gente tem hoje, no mundo globalizado, a gente tem outros mediadores, como as igrejas, clubes e até as próprias redes sociais, que as nossas crianças têm muito contato. Só que, em geral, nesses ambientes, são lugares em que foram escolhidos pela família. Então, não vai diferir tanto do que a família já vem trazendo pela criança. É na escola que a criança vai ter um acesso diferente a outras representações sociais. Então, a escola vai ter o papel de amplificar e de intensificar essa socialização e essa construção social do mundo, tá? A escola vai permitir outras leituras desse mesmo mundo, uma vez que a criança vai ter contato com pessoas que é diferente do que ela tinha em casa ou então na igreja. Então isso possibilita o questionamento sobre padrões que ela já vinha construindo. Então aqui vai dizer que ao final da socialização primária, a criança não só domina o mundo social circundante, como ela já incorporou os papéis sociais básicos, os seus e os dos outros, aqueles papéis presentes e os que estão sendo construídos ainda para um futuro. Mas, acima de tudo, ela já adquiriu as características fundamentais da sua personalidade e identidade. Essa identidade está ligada ao processo de socialização. Então, na educação infantil, a gente vai ter isso muito forte. A socialização da criança é que vai fazer com que ela se desenvolva. E, para isso, é que a gente precisa olhar com mais atenção, pensando que na estrutura que nós temos socialmente construída, a gente tem uma estrutura racista. E isso vai aparecer lá na nossa escola. Por isso que quando a gente olha para a nossa criança, a gente olha para os processos de socialização da nossa escola, a gente precisa sim se questionar se isso tem perpetuado essa estrutura racista ou se vem trazido questionamentos sobre essa mesma estrutura. Aqui uma pergunta que acho que é bom para a gente refletir: o que é identidade? Eliane Cavaleiro vai colocar que a identidade ela é concebida como um processo dinâmico que possibilita a construção gradativa da personalidade no decorrer da existência do indivíduo. Então a gente constrói a nossa identidade a partir do momento que a gente olha para fora e a gente vai construindo aos poucos o que é individual, o que é o único nosso. Então a identidade ela resulta dessa percepção que nós temos de nós, mas advinda da percepção que nós temos de como os outros nos veem. E isso é muito importante no nosso processo de socialização. Porque quando a gente pensa numa sociedade que é racista, a gente vai pensar em como algumas pessoas são vistas por essa sociedade, tá? Então, uma sociedade marcada pelo racismo estrutural, onde predomina uma visão preconceituosa, estereotipada sobre a pessoa negra, o que a gente vem trazendo de representatividade para os nossos alunos? Será que a gente tem trazido
uma supervalorização da estética branca ou da cultura branca, e a gente vem trazendo poucas referências positivas para crianças negras e crianças indígenas. Como isso vem ocorrendo lá na nossa escola? Porque pode acontecer da gente valorizar muito uma coisa e desvalorizar a outra. Então, para a criança que está num processo de construção dessa identidade, se o que é parecido com ela não é visto de forma positiva, como ela vai construir uma imagem positiva dela mesma? Sendo que todas as representatividades que tem ali, todas as imagens, não são positivas, né? Será que essa criança vai se construir de maneira positiva? Será que ela vai, muitas vezes, perpetuar aquilo que está sendo dito sobre ela? Então, é coisas que a gente pode pensar, né? Lá na nossa escola, como essas representações preconceituosas, como elas se refletem, né? Então, quando a gente pensa na criança negra, muitas vezes ela é eita palavra difícil! Estigmatizada. Isso aí, nem corta essa parte, viu, Damásio? O Damásio vai permanecer com essa parte. O Damásio está aqui ajudando a gente, a palavra é muito difícil. Estigmatizada. Isso aí, Damásio, estigmatizada. É isso, galera. Então, essas crianças que passam por esse processo de preconceito dentro da escola, elas vão receber menos afeto. Tem pesquisas falando isso, né? São as crianças que mais recebem broncas. Fala, nossa, Pro, mas ele é terrível, o que eu faço com essa criança? Será que se a gente muda o nosso olhar sobre essa criança, a gente não consegue entender o porquê desses padrões, criar outras formas de lidar com esses padrões de comportamentos da nossa criança, né? Além disso, como essas crianças têm se relacionado entre elas? Porque nesse processo de socialização, alguns papéis elas já adquiriram, então elas já estão reproduzindo situações que elas vêm fora da escola. Então a gente tem olhado para essas situações e intervindo nessas situações de racismo dentro da nossa escola, nas relações entre as crianças. Além disso, como essa escola se relaciona com famílias não brancas? Essa escola já vai olhar de maneira preconceituosa ou vai tentar acolher essas famílias, tentar entender os seus espaços e os seus padrões de comportamento? A gente volta um pouco lá naquele primeiro vídeo que fala desse racismo estrutural que vai influenciar a nossa visão sobre as pessoas, tá? Principalmente sobre famílias negras e crianças negras. Então, para isso, a gente já pensou, então, nossas práticas, querendo ou não, elas vão estar cheias de preconceitos, né? E muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Então, a gente não vai avaliar materiais, a gente não vai avaliar as nossas práticas, a gente não vai analisar os nossos comportamentos. Para isso, para a gente refletir sobre as nossas práticas, eu trouxe aqui alguns livros que podem ajudar a gente, né, principalmente nos momentos de história. Acho que é um momento que está muito presente na educação infantil. Então, pode ajudar a gente nessa construção positiva da criança e também no nosso olhar, da gente tirar um pouco desse olhar preconceituoso, um olhar com mais cuidado para a nossa criança, né? Para refletir sobre as nossas práticas, então, as histórias contadas e ouvidas pelas crianças, elas são protagonizadas por personagens negros. Então, esses personagens, eles aparecem na história? Quando eles aparecem, né? Eles só vão circular quando a temática é sobre a cultura negra, é sobre a cultura indígena, ou os personagens apenas aparecem na história. Isso também tem uma diferença, porque senão eu só vou trazer o personagem negro quando está falando da cultura negra. Só vou trazer o personagem indígena quando fala alguma coisa da cultura indígena. Então, será que eu não posso trazer histórias que essas personalidades vão aparecer além desses contextos? Quando a gente traz personagens para a escola, que as crianças gostam muito, elas querem ser princesas, querem ser heróis. Quando eu trago esses personagens para a escola, eu trago personagens negros? Quando eu trago, eles são heróis ou eles são vilões? Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas. E nesses pequenos detalhes é que as crianças vão olhando e pensando, opa, eu não quero ser essa pessoa, porque ele é o vilão, ele é ruim, eu não quero ser ruim. Então eu não quero ser esse personagem, eu quero ser o herói. E se eu quero ser o herói, como esse herói está sendo construído para essa criança, né? E a concepção, né, que ela é trazida, ela é o herói ou ela é a vilã?
Em alguns contextos, que são contextos que existem na maioria das escolas, né? Vai ter lá, dentro da brinquedoteca, vai ter um cantinho da beleza, certo? A gente compra os materiais e deixa ali para a criança explorar, assim como bonecos e bonecas. Quando a gente tem esses contextos, a estética negra, ela está sendo contemplada ou não? Aqui na imagem a gente tem um exemplo que eu acho que é um exemplo que vai mostrar muitas das nossas escolas, né? Tem ali um espelhinho, né? E alguns itens que vão mostrar um salão de beleza. E aí nesse salão de beleza vai ter um secador, vai ter uma chapinha, vai ter um pente. Normal, toda escola tem isso porque o kitzinho que a gente compra na lojinha já vem dessa forma. Só que aí a gente pensa, então no cantinho da beleza, para ser belo, meu cabelo tem que ser liso, eu tenho que usar a chapinha. Se eu não uso a chapinha, meu cabelo não é bonito, certo? Se eu vou usar um pente, como aparece aqui esse pente rosa, ele é um pente muito fininho. Se eu uso isso num cabelo crespo, se eu uso isso num cabelo cacheado, provavelmente esse cabelo vai quebrar e dói, ainda tem isso, né? Então essa criança começa a construir ali, meu cabelo não é um cabelo bacana, esse pente não serve para o meu cabelo, só existe esse pente, então eu não quero ter meu cabelo cacheado, eu não quero ter meu cabelo crespo. Então olha como essas pequenezas podem ajudar ou não a construção da identidade da nossa criança, né? Então para isso, para ampliar, o que a gente pode fazer? Que tal, além dessas coisas que já estão postas ali pelo comércio, que a gente vai comprar praticamente pronto para brinquedo, por que não incluir outras coisas também nesses cantinhos? Como pente garfo, tecidos para se colocar na cabeça, como turbante, água também, né? Para a gente molhar o cabelo. A gente sabe que o cabelo crespo, o cabelo cacheado, para ser penteado, é bom molhar, porque aí você consegue deslizar o pente, ele não vai doer, né? Não vai machucar a minha cabeça. Então, por que não colocar isso nos nossos contextos? Pensando muito nos nossos meninos, né? Por que não apresentar cortes de cabelo onde ele possa olhar e se inspirar? O uso também dessas esponjinhas, dessas bandanas. Por que não colocar isso no contexto da minha criança? Para que ela possa se reconhecer e que ela também possa levar isso para casa, né? Além desse cantinho de beleza, né, desse contexto, tem outros elementos que a gente pode incluir para colocar diversidade, para ampliar as visões de mundo da nossa criança. Por que não colocar cestos, pilões, redes, panelinhas de barro ou de metal para essa criança brincar? Porque ali ela vai pensar, opa, isso aqui não tem na minha casa. De onde vem isso? Ou se tem na minha casa, que legal, minha casa está sendo representada aqui. Então, por que não usar esses elementos dentro das brincadeiras das nossas crianças, né? Por que não adquirir esses materiais, sendo que a gente está pensando na construção de uma escola que vai além do que já está posto, né? Por que não pensar numa escola plural? Para isso, uma sugestão aí de atividade, e é uma sugestão muito simples, porque a ideia é que a gente tenha práticas do dia a dia, né, que existam projetos também mais completos, né, que abordem essas questões étnico-raciais de maneiras mais incisivas, mas também é necessário que isso esteja no nosso dia a dia, no cotidiano. A sugestão aqui é uma roda de história, tá? E aí a gente pode pensar com protagonistas negros que valorizem essa estética, né? Então, e usos e costumes de comunidades africanas, de comunidades indígenas, isso tem que estar dentro da nossa educação, dentro das nossas histórias, mas também é legal histórias em que os personagens sejam negros, apenas isso. Além da construção, além da questão racial, trazer histórias que tenham personagens negros, apenas isso. Uma sugestão é esse livro, que tem na maioria das escolas, que é o Marco Queria Dormir, que ele vai trazer os personagens, são personagens negros, e é uma história muito bacana, porque o Marco ele queria dormir, mas ele estava com medo, né? E aqui dá até para trazer a questão do medo, que a criança tem muito, dá para trazer os sentimentos, emoções, então dá para trabalhar isso, né? E vai ter a representatividade da criança negra dentro da história, né? E não está falando especificamente da questão racial. Então, livros como esses são muito interessantes para estar na nossa rotina, como aquele outro, tá até aqui na nossa apresentação,
Deixa eu lembrar o nome. Tanto, Tanto, que vai falar da questão do afeto, também com personagens negros, mas sem entrar diretamente na questão racial. Isso parece ser uma coisa pequena, mas para quem está construindo a sua identidade, você conseguir olhar um livro, uma história, um desenho, onde você se vê de forma positiva, é muito importante para a criança, para a construção da sua identidade. Bem, eu acho que por hoje é isso, né? Essas reflexões para as nossas práticas. E para ampliar o nosso estudo, é importante que nos nossos momentos de estudo coletivo dentro das nossas escolas, a gente também tenha esse estudo em coletivo, né? Que a gente possa sentar, ler, conversar sobre essas questões. Por isso que eu indico o livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil. É o livro da Eliane Cavaleiro, é um livro muito completo, que traz diversas reflexões para a nossa prática. É um livro que está disponível na internet de maneira gratuita, então você pode pegar e ler com seus pares, discutir com seus pares, para que a gente possa assim construir uma cultura escolar antirracista. E é isso, agradeço e até a próxima!